Seja bem-vindo à videoaula de introdução ao GWT. Nessa videoaula vou mostrar como configurar e executar o ambiente GWT. Vem comigo. O que vamos utilizar? Vamos utilizar o Eclipse puro sem plugin e o GWT 2.8.0-beta 1. Por quê? Bem, primeiramente nós vamos utilizar o Eclipse puro sem plugin porque a configuração e a execução do ambiente que eu vou mostrar para você nessa videoaula, ela não serve apenas para o Eclipse, ela serve para qualquer ideia que você queira utilizar. E por que utilizar a versão beta do GWT? Porque essa versão beta nos dá suporte para os recursos de sintaxe do Java 8. Em outras palavras, nós vamos conseguir utilizar a sintaxe do Java 8 no GWT 2.8.0-beta 1. Além disso, essa é uma versão que foi lançada no início de dezembro de 2015. Logo, em breve, ela vai ser oficialmente lançada e você já vai estar utilizando a ferramenta mais nova, que é a versão 2.8. Mas o que vem a ser o GWT? Bem, o GWT ou GWT Web Toolkit ele é um framework que nos permite escrever fontes Java e esses fontes serem traduzidos para JavaScript. Mas como assim Java para JavaScript? Explica melhor. Bem, é assim, você escreve o seu código-fonte em Java. Esse código-fonte em Java, o compilador GWT vai pegar esse código-fonte e vai converter para JavaScript. Então o GWT ele faz isso. Ele tem um processo de compilação em que ele pega o código-fonte Java e ele traduz, ele converte para JavaScript. Mas e as limitações? Bem, o ambiente existe limitação. Por quê? Porque nem tudo que a gente consegue fazer em Java, a gente consegue fazer em JavaScript. JavaScript é um ambiente infinitamente mais limitado ou com uma limitação maior com relação ao Java que a gente usa. Devido ao JavaScript ter uma limitação maior com relação ao Java, nem tudo que fazemos em Java podemos fazer em JavaScript. Logo, essa limitação que o GWT enfrenta é uma limitação porque o ambiente JavaScript é limitado. Bem, nós vamos agora iniciar a nossa configuração e execução do ambiente. Como eu falei no início, nós vamos usar o GWT e a versão 2.8.0-beta 1. E essa versão vai estar, o link para download vai estar disponível na descrição do vídeo. Vem comigo. Primeiramente, eu preciso explicar para você que o que vamos fazer aqui é um exemplo simples. Por que um exemplo simples? Porque a gente quer manter as coisas simples. E o objetivo dessa videoaula é que você aprenda e entenda como configurar e executar o ambiente GWT. Logo, o nosso exemplo vai ser simples. Então, primeiramente, você vai fazer uma configuração prévia no Eclipse. Vai vir o IDLE, depois Preference. Em seguida, você vai vir aqui nas configurações gerais, Workspace. E você vai verificar se a codificação está UTF-8. No meu caso, já está. Em seguida, você vai vir em Web. Dentro de Web você vai acessar os arquivos de CSS e vai verificar também se a codificação está UTF-8. Em seguida você vai ver o HTML, os arquivos de HTML se está com a codificação UTF-8. E por último você vai ver se os arquivos de JSP também estão com a configuração UTF-8. Se não estiver, você clica aqui e seleciona a codificação UTF-8. Agora vamos na configuração de Java, aqui, e Build Path. Aqui em Build Path você vai perceber que o diretório para o qual serão enviados os .class vai ser esse diretório bin. Então nós vamos mudar isso e vamos colocar a estrutura de diretórios para Java Web.
Então, nós adicionamos essa estrutura de diretório a/web-inf/class, e agora vamos aqui em User Libraries e vamos adicionar vamos criar uma nova biblioteca de usuário. Então você vai clicar aqui em New e vai dar um nome. O nome você pode dar qualquer um, mas o nome que eu escolhi para dar vai ser GWT-2.8.0-beta1. Uma vez criada, você vai perceber que não tem jar nenhum. Então nós vamos adicionar esses jars agora. Vamos clicar aqui em adicionar jar externo. Você vai navegar até a pasta onde você descompactou o GWT e você vai escolher os seguintes jars: o Code Server, o GWT Dev, User e as APIs de validações. Então, ao todo foram adicionados 5 jars: Code Server, Dev, User e Validation. Pronto, agora clicamos em OK. E para manter o nosso ambiente simples, nós vamos criar agora um projeto de teste. Esse projeto é um projeto Java normal mesmo. Então você vai vir em New Java Project. Em seguida você vai dar o nome do projeto, o nome que eu escolhi vai ser teste. Você verifica que aqui o ambiente que estamos utilizando é o Java 8, como nós queremos mesmo. Aqui você vai verificar que o diretório para o qual as classes serão enviadas será essa estrutura de diretórios, que é o de Java para Web. E aqui a única coisa que precisamos fazer é adicionar a biblioteca. Então você vai clicar, a gente estava aqui, você vai clicar na aba de Libraries e você vai adicionar a biblioteca que criamos agora há pouco. Então você vai vir em add library, user library, next, e vai escolher a nossa biblioteca que criamos. Depois a gente finaliza e agora vamos criar a estrutura de pacotes. Essa estrutura de pacotes, você vai perceber que ela vai ser simples, mas ao mesmo tempo esses pacotes que eu vou criar vai permitir que você veja como o GWT funciona. Então eu vou criar aqui um pacote teste, e dentro desse pacote teste eu vou criar outros 3 pacotes: o pacote cliente, server e shared. Lembrando que os nomes dos pacotes aqui que eu dei poderia ser qualquer um, o nome não importa, o nome poderia ser qualquer um. Aqui está escrito na nomenclatura de língua inglesa, mas se você quiser colocar em português, cliente, servidor e compartilhado, não tem problema, é uma escolha sua e você tem o livre-arbítrio para isso, mas é como eu falei, o nome pode ser qualquer um, não importa. Aqui eu vou explicar para você agora o que o pacote client, server e shared significa para o GWT. Na verdade, o client e o shared eles vão ter a mesma função. Eles vão pegar o código fonte Java e vão traduzir para JavaScript. Enquanto que o pacote server irão conter apenas as classes do servidor. Essas classes no servidor vai ser os nossos servlets, os servlets de serviço, que eles não são traduzidos para JavaScript, eles vivem e permanecem apenas no servidor. Bem, você poderia estar se perguntando, peraí, mas se o pacote client e o shared têm o mesmo significado, então por que criar esses 2 pacotes? Bem, essa visão de criar esses 2 pacotes é para a gente. O que isso significa? Significa que é uma separação, para que a gente possa visualizar as coisas melhor. Por quê? Porque no pacote client
todos os códigos fontes Java que estiverem aqui são códigos fontes Java que serão traduzidos para JavaScript. Beleza. Mas o que você precisa entender é que esse código fonte Java que foi traduzido para JavaScript, ele vai viver apenas na parte do cliente. Se ele vai viver a parte no cliente, após você desenvolver a aplicação e for fazer o deploy para o servidor, você pode simplesmente remover esse pacote, todos os .class desse pacote, porque ele não é necessário para a gente, porque toda a parte de visão, de view, de componentes que vão ser criados através dos .java, eles vão ser convertidos, vão ser traduzidos para JavaScript. E você não precisa ter essas classes no servidor. Logo, essa camada de separação está nos dizendo que é o seguinte, tudo que estiver em client vai permanecer apenas um client. E após o processo de desenvolvimento e homologação, eu posso remover esses pacotes tranquilamente. No caso do shared, não. Shared já vai me dizer o seguinte, no pacote shared, todo o código fonte Java que for convertido para ele, para JavaScript, vai ter uma cópia no cliente, mas também vai ter uma cópia no servidor. Como assim? Bem, é simples. Mas vamos imaginar que você vai fazer um cadastro de usuário. Logo você vai criar um Java Bean lá, com os métodos set e get. Essa representação, essa classe que está no shared, ela foi traduzida para JavaScript. Quando você faz a manipulação desse objeto no cliente, em que você vai enviar o objeto para o servidor, quando você envia para o servidor, esse objeto é novamente reconstruído, ele é transmitido pela rede, chega no servidor, o servidor vai pegar esse pacote e vai reconstruir utilizando a classe de usuário que foi criada lá no pacote shared, aquele .java que foi traduzido para JavaScript. Então, o que significa shared? Significa o seguinte: são classes que você vai ter no cliente e no servidor. Então, toda classe que ela vai viver no cliente e vai viver no servidor e vai estar aqui dentro desse pacote shared. Vamos seguir. Agora, eu vou falar para você que o GWT ele é modular. O que significa que tudo que você for utilizar dele, você vai ter que dar um módulo. A sua própria aplicação, ela tem que ter um módulo, porque quando a gente for executar e compilar a aplicação mais na frente, você vai perceber que teremos que passar o módulo para o qual queremos realizar essas operações. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui vai ser criar o nosso módulo. O módulo é apenas um arquivo XML. Um arquivo XML que representa o nosso módulo, e a gente vai criar ele através de um arquivo de extensão chamado DTD. Então, quando você baixou e descompactou o GWT, dentro da pasta descompactada, você vai ver que vai ter lá um arquivo de módulo GWT com a extensão DTD. Vamos aqui, vem comigo. Então, eu vou ter aqui justamente esse arquivo, que é o GWT DTD, e eu vou copiar para a pasta do projeto. Então, copiei esse arquivo para a pasta do projeto. Ele vai, no meu caso, o meu Eclipse está configurado para monitorar mudanças, alterações no projeto. Então, aqui ele já adicionou automaticamente o arquivo que eu acabei de copiar. Caso o seu não esteja configurado para monitoramento do projeto, você vai clicar aqui sobre o projeto com o botão direito do mouse e vai fazer um refresh. Beleza, agora a gente vai criar o nosso módulo, e como havia falado, ele é um arquivo de XML. Ele vai ser criado no mesmo nível dos pacotes client e server shared, o que significa que esse módulo ele vai ser filho do pacote teste, e o nome desse módulo que você pode dar qualquer um. O nome você pode escolher qualquer um, mas o nome que eu escolhi foi sample. Então perceba que o nome do módulo ele termina com o sufixo .gwt.xml.
Vamos fazer um next. Na próxima tela você vai marcar essa opção, criar a partir de um arquivo DTD. Next. A gente vai selecionar o arquivo que copiamos para a pasta do projeto. Next. E por fim um finish. Nós criamos, esse é o nosso módulo. Aqui nós temos acesso a várias tags do módulo. Entretanto, antes de usar qualquer uma delas, vamos fazer uma configuração no módulo através de um atributo chamado RenameTo. RenameTo é um atributo da tag de módulo que vai nos permitir renomear o módulo da nossa aplicação final. O que isso significa? Veja bem, quando você compila um módulo, esse módulo ele vai gerar ao final a sua aplicação em JavaScript. Então tudo que ele compilou vai se transformar em JavaScript, e dentro da pasta de módulo, após a compilação, você vai ter todos os recursos que é utilizados pela aplicação. Então, arquivos de imagem, de fonte, e todo o restante que você venha a utilizar vai estar lá. São os recursos utilizados pela aplicação. Bem, mas por que eu tenho que renomear? Porque é o ideal a gente renomear o nome de módulo. Porque imagina só. Vamos imaginar que você tenha uma estrutura de pacotes, que você tem pacote 1, pacote 2, pacote 3. Dentro de pacote 3 você tem o seu módulo. Vamos imaginar que seja sample. Então, sample está dentro de pacote 3. Se você não renomeia o módulo, quando você compila, obrigatoriamente você vai ter o módulo com o nome pacote 1, pacote 2, pacote 3, .sample. Isso significa que você acabou de expor a sua hierarquia de pacotes, além do nome ter ficado muito extenso. Então, qual é o ideal? O ideal é que a gente renomeie o nome para que ele fique menor e para que a gente não exponha nossa hierarquia de pacotes, a nossa estrutura de pacotes. Então aqui eu vou renomear o pacote, vou renomear o módulo para o nome, que pode ser qualquer um, mas eu escolhi portal. Então a partir de agora, quando ele for compilar a aplicação, todos os recursos que utilizado pela aplicação vai estar dentro de uma pasta portal. Vamos seguir. Vem comigo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai herdar um módulo. A gente vai usar uma tag de herança de módulos. Porque, como avisei para você, o GWT ele é modular. Qualquer recurso que a gente venha utilizar vai estar em um módulo. E a gente precisa herdar esse módulo. Então, a gente utiliza essa tag de herança e em name nós especificamos qual nome de módulo queremos utilizar. Nesse caso eu vou usar um módulo em que ele já vai herdar outros módulos. O módulo vai ser com.google.gwt.user.user. Por que estamos utilizando esse módulo user? Deixa eu só arrumar aqui, porque é user com o maiúsculo, o nome do módulo. Então, por que nós estamos utilizando user? Porque user ele já herda de alguns outros módulos. Então, indiretamente, nós já estamos herdando esses módulos. Eu vou mostrar aqui rapidamente para você esse módulo user. Pronto. Aqui então chegamos no pacote em que ele vive. O pacote é o com.google.gwt.user. Então, esse é o pacote que estamos utilizando, certo? E o módulo, o nome do módulo é user maiúsculo, que é ele aqui, ó, esse aqui, user. Aqui você vai perceber que ele já herda alguns outros módulos.
Então, por exemplo, o módulo HTTP, ele permite que a gente tenha acesso aos recursos de manipulação de requisições para fazer chamadas para o servidor e tudo mais. Então, se a gente não herdasse desse módulo indiretamente através de user, nós teríamos que herdá-lo diretamente. Um exemplo: vamos imaginar que você queira manipular arquivo XML. O XML aqui você não está herdando diretamente. Então, o que é que você teria que fazer? O que é que teríamos que fazer? Teríamos que herdar esse módulo XML. O módulo XML, ele vive nesse pacote aqui, olha. Ele vive no pacote com.google.gwt.xml. Esse é o pacote onde vive o módulo XML. Então, teríamos que herdar esse módulo aqui para que a gente pudesse ter acesso aos recursos para manipular arquivos XML. Agora, lembra que eu falei que o pacote client e o pacote shared serão pacotes que serão eleitos para que todo o arquivo fonte Java que estivesse lá fosse traduzido para JavaScript? Pois bem, a partir de agora nós vamos indicar para o compilador que esses dois pacotes eles foram eleitos para serem traduzidos para JavaScript. Por isso que eu digo e por isso que eu disse que o nome do pacote poderia ser qualquer um, porque nós vamos informar agora o nome do pacote que vai ser eleito. Então aqui, através de uma tag chamada sourcePath, na verdade através de uma tag chamada source e do seu atributo path, nós vamos indicar o pacote que vai ser utilizado para tradução de Java para JavaScript. Então perceba que foi adicionado a tag source com seu atributo path, em que foi informado o pacote client e shared. Perceba que o pacote aqui, o módulo, está no mesmo nível dos pacotes client e shared. Então no class path, quando o módulo for carregado, ele vai saber que ele vai começar a procurar do mesmo nível. Então aqui, por esse motivo, nós estamos dizendo aqui que ele vai ser o client e shared, e não estamos passando o caminho, nós estamos passando o caminho relativo e não absoluto. No caso aqui, a gente vai precisar utilizar também uma outra tag, a tag de entrada, de ponto de entrada. O que significa isso? Significa que quando a aplicação ela for carregada, executada no cliente, vai existir um código lá que vai invocar um método de carregamento de módulos. Esse método ele vai precisar ser especificado através dessa tag que eu vou mostrar para você, o ponto de entrada, a entry point. Então o entry point ele recebe o nome da classe. Perceba que é diferente você especificar o path na tag source e você especificar o nome da classe. A classe é o pacote onde ela vive, ponto, o nome da classe. Esse é o nome da classe completo. Então a gente vai ter que passar, nesse caso, o nome da classe completo. A classe ela vai viver no pacote client, porque ela pertence apenas ao cliente. E o nome que eu vou dar para ela vai ser start. Por que start? Porque ela vai ser a classe de início, de ponto de partida, que vai iniciar a aplicação. Então eu vou passar para o atributo class o nome da classe completo, pacote, onde ela vive, ponto, o nome dela. Então aqui dentro do pacote client eu vou ter que ter essa classe aqui chamada start. Então vou chegar aqui no pacote client e vou criar
uma classe chamada start. Bem, e para especificar que ela é uma classe de ponto de entrada, nós precisamos implementar uma interface. Essa interface, ela se chama entry point. Então, entry point é a interface para o qual nós implementamos em Start, e é essa interface que vai nos permitir que a aplicação seja iniciada. A entry point ela declara um método. Nós implementamos essa interface, mas não implementamos o método. É o que faremos agora. Então vamos implementamos esse método. Esse método é o método de carregamento de módulo. Significa que quando a aplicação for executada no navegador, vai ter um código lá gerado pelo JWT que ele vai invocar esse método. E se a gente pudesse fazer uma analogia, o método de carregamento de módulo no JWT é a mesma coisa que o método main é para a gente em Java. Significa que tanto o método main em Java como o método de carregamento de módulo no JWT, ele tem a mesma função: startar a aplicação. A única diferença é que o método main recebe argumentos e o de carregamento de módulo não. Então, para manter as coisas simples, vamos então adicionar uma linha de código que vai nos permitir testar a aplicação. Então aqui eu vou inserir a nossa aplicação. O que ela vai fazer? Ela vai imprimir no navegador a mensagem Olá Mundo. Bem, mas vou explicar para você o que essas linhas estão, o que está acontecendo nessa linha aqui. Então, primeiramente, através do painel raiz, eu estou pegando o elemento através da invocação getBodyElement. E dentro desse getBodyElement eu estou configurando o texto Olá Mundo. O que isso significa de fato? Significa o seguinte: quando a nossa aplicação ela for convertida para JavaScript, esse método aqui ele vai ter acesso, ele vai pegar a tag body do HTML e dentro da tag body ele vai configurar esse texto Olá Mundo. Isso eu vou mostrar para você quando a gente executar a aplicação. Agora, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos criar duas classes auxiliares. Essas classes auxiliares irão nos permitir executar e compilar a aplicação. Essas classes auxiliares, elas não precisam viver no mesmo pacote da aplicação. Eu vou criar pacotes externos à aplicação. O que significa? Significa que se a aplicação ela tem um pacote que inicia com o teste, logo eu vou criar esses dois pacotes fora desse pacote de teste. Eu vou criar dois pacotes, um run e um compiler. Bem, criamos então os dois pacotes, run e compiler. Dentro de run vai ter a classe auxiliar que vai nos permitir executar e compiler a classe auxiliar que vai nos permitir compilar. Perceba que após o desenvolvimento você não precisa mais desses pacotes. Então no deploy, quando você
o fizer para o servidor, no servidor não precisa ter essas classes aqui. Você pode remover na parte de deploy. Você ainda vai precisar dela aqui no desenvolvimento, mas no deploy, quando você joga para o servidor, não. Então aqui eu vou criar uma classe chamada runTest. Então, aqui o que estamos fazendo? Nós estamos invocando aqui o método main da classe devMod e estamos passando para ele um array de strings em que o parâmetro que está sendo passado aqui nesse array aqui é inf_help. Antes de continuarmos, eu vou fazer uma breve introdução do que é o devMod antigo e o devMod atual. É claro que isso vai ser bem rápido, porque o nosso foco é outro, é configurar e executar um ambiente. E esse conteúdo, ele que eu vou falar aqui, ele é um assunto que é para uma outra videoaula. Mas enfim, rapidamente explicando, antigamente, durante o processo de evolução do GWT, ele sofreu várias mudanças e várias formas diferentes de executar e compilar a aplicação. A última era o seguinte: você tinha para cada navegador um plugin. Então toda vez que você iria executar a aplicação em modo de desenvolvimento, você tinha que ter acesso a esse plugin. Se você não tivesse o plugin instalado no navegador, você era redirecionado para uma página que você precisava instalar. Só que aí é que está o problema. Era muito difícil, muito complicado manter essa estrutura. Por quê? Porque para cada navegador você tinha que ter um plugin. E para cada navegador, quando era feito um lançamento novo, você tinha que ter um outro plugin, por causa tinha quebra de compatibilidade. Então, diante dessa situação em que era praticamente impossível manter essa estrutura, foi criado uma nova forma de execução, que é o devMod atual, em que na verdade ele é conhecido na comunidade como SDM, que representa Super devMod, o super modo de desenvolvimento, ou um modo de desenvolvimento superior ao anterior. Enfim, então o que é que vai acontecer nesse caso? Quando eu fizer essa execução, ele vai nos permitir debugar a aplicação no navegador através de um recurso chamado Source Maps. Mas como eu falei, esse é um conteúdo para uma outra videoaula. O que nós queremos e temos que fazer é outra coisa. Aqui eu vou executar para a gente ver qual vai ser os argumentos, os comandos que nos são oferecidos pela devMod. Então vou fazer um run, ele vai executar e ele vai nos mostrar aqui, em que na coluna da esquerda eu tenho os comandos e na da direita eu tenho a descrição de cada comando. Então aqui na coluna direita das descrições você vai perceber o seguinte, que eu vou ter aqui um comando. Esse é bastante importante. Por quê? Porque eles nos permitem especificar um outro servidor. Então, o que isso significa de fato? Significa que se eu não quero executar o servidor interno, que ele, no caso do GWT, ele utiliza o JET. Se eu não quero utilizar o JET, quero, por exemplo, usar o Glassfish ou o Adfly ou Tomcat, eu vou especificar esse comando no start server. Bem, o que é que vamos utilizar? Vamos utilizar o traço byte Anders e vamos utilizar esse aqui,
o Startup URL. O Startup URL vai nos permitir especificar em qual página vive a nossa aplicação em modo de desenvolvimento. Nesse caso, através desse comando aqui, a gente vai poder dizer, ó, a aplicação ela vive numa página que vamos criar e que vai se chamar superdevmod.jsp. E por último, nós temos que passar o módulo. Ele espera o GWT, o compilador aqui, o devmod, ele espera que seja dito e informado qual vai ser o módulo que ele precisa executar. Então vamos aqui agora fazer a execução, só que passando aqueles dois argumentos, dois comandos que eu havia falado, o byte address e o startup URL. Então vamos começar com byte address, em que o valor do comando é o 0.0.0 e startup URL, em que o valor para esse comando vai ser super dev mod. Agora aqui vamos passar o nome do nosso módulo, em que o nome do nosso módulo é test.sample. Tá, esqueci de adicionar aqui a extensão, não pode esquecer disso, que a extensão vai ser superdevmod.jsp. E teste.sample é o nosso módulo, que é esse aqui, ó, teste.sample. Bem, antes de executar, vamos criar essa página JSP superdevmod. Eu vou criar aqui no diretório A, porque esse diretório será o diretório em que você vai fazer o deploy para o servidor. Então todos os recursos que estiver dentro desse diretório aqui vai ser acessível, menos o que estiver dentro de web-if. Mas todo o restante vai ser acessível. Então eu vou criar a página JSP aqui, onde vai ser acessível. Então, vamos criar aqui a página. Você vai na opção de web, JSP, e vamos dar um nome para essa página de superdevmod. Então aqui eu vou configurar o título da página para ser superdevmod, e aqui eu vou ter que adicionar a tag script, que é a tag que vai baixar a nossa aplicação compilada para JavaScript, e que em modo de desenvolvimento a gente vai utilizar uma coisa chamada servidor de código. Quando a gente adicionou os JAS na nossa biblioteca, nós adicionamos um JAR chamado Code Server. Esse servidor de código é o que vai nos permitir fazer a execução do ambiente em modo de desenvolvimento.
aqui, antes de eu começar a colocar o endereço, eu vou mostrar para você, vamos fazer a execução, vou mostrar para você o ambiente sendo executado, inclusive o servidor de código. E antes de fazer a execução, nós vamos ter que vir aqui e run configuration. Lembre-se que eu falei que o GWT ele precisa ter acesso ao código fonte Java. Logo eu vou ter que vir aqui na entrada de usuário, em Advanced, add folders, e selecionar aqui a parte que contém um código fonte, que é o src. Uma vez feito isso, é só fazer o run. O que acontece se eu não faço isso? Ele vai dar um erro, porque ele não vai encontrar o código fonte Java que ele precisa. Lembre-se, o GWT precisa do código fonte de Java, não do ponto class. Então ele está executando, está inicializando o ambiente. Aqui ele está carregando, aqui são os argumentos que foram passados. Aqui a gente vai ter também, quando ele carregar o ambiente, vai ser criado aberto a aba do servidor web interno, e aqui é o JET. E aqui no terminal é onde a gente tem acesso aos procedimentos que ele está realizando. Então ele está carregando os arquivos desse módulo test.sample. Enfim, ele inicializou. Esse cara aqui, ó, que a gente vai precisar dele, é esse cara que é o servidor de código. É nele que a gente tem acesso ao modo de desenvolvimento. Através dele nós podemos fazer o debug e a compilação da aplicação toda vez que a gente faz uma alteração. Então nesse caso aqui, Darkstar para mim está associado como endereço local 127.0.0.1. Então é isso que eu vou pôr aqui. Eu vou colocar o HTTP, em vez de Darkstar vou colocar meu endereço de IP, informar a porta 9876 barra. O que é que a gente vai utilizar? O recurso que vamos utilizar vai ser esse aqui, ó, o portal, e dentro de portal esse arquivo, portal.nocache.js. É esse arquivo aqui que vai ter a mágica por trás. É justamente esse arquivo que vai nos permitir inicializar a aplicação. Lembra que eu falei que tem aquele módulo lá de carregamento aqui que em Start? Então, é esse código aqui, é esse cara aqui, código dentro desse portal.nocache que vai nos permitir fazer isso. Aqui você perceba que ele não está ofuscado. Você vai conseguir visualizar tudo que é feito aqui. Só que tem um porém. Quando a gente compilar ela de fato, esse aqui vai aparecer ofuscado. Então vamos dar continuidade aqui. Então vou apontar para esse arquivo que está dentro desse diretório. Vou apontar para esse arquivo que está dentro desse diretório. Então vai ficar barra portal ponto nocache ponto js. Então ponto nocache ponto js. Agora estamos prontos para a execução. Então a gente vai executar um ambiente nesse exato momento. Lembrando que a página que temos que acessar para ter acesso ao DevMod é essa página JSP, superdevmod.jsp. Então vamos acessar aqui. O ambiente ele está ouvindo o servidor web está ouvindo nessa porta. Lembre-se, preste bem atenção. Uma coisa é o servidor de código, outra coisa é o web container. O servidor de código ele vai nos servir o código que a gente compila para poder fazer a visualização em modo de desenvolvimento, enquanto que o servidor web
é um servidor que vai nos permitir ter acesso à aplicação inteira. Então aqui eu vou passar para ele o superdevmod.jcp. Aqui ele vai agora fazer a compilação. Eu vou mostrar aqui para você o que está acontecendo. Então aqui ele está compilando. Vou mostrar essa saída no terminal. Então ele começou a fazer a compilação. O primeiro acesso ele faz a compilação e ele compilou com sucesso. Então agora lá iremos ver o Olá Mundo. Aqui está, Olá Mundo. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou mostrar para você como é que a gente opera depois de ter feito essa execução. Primeiramente, a gente vai acessar o servidor de código. Vou mostrar para você a diferença entre o servidor de código e o servidor Web Container. Como eu falei, o Web Container é onde nós temos a nossa aplicação de fato, onde ele vai ser feito depois, no final, o deploy para um Web Container real, de sua escolha, ou um JET, por exemplo, que é um padrão que ele está utilizando. Então, se você usa o JET, que é o interno que é utilizado pelo GWT, então você não vai ter muito que ajustar. Então, aqui nós vamos acessar o servidor de código. Bem, aqui no servidor de código eu percebo aqui o portal é aquele nosso diretório portal, onde o servidor de código está nos servindo esse código aqui. Se eu clico aqui, ó, ele vai ter todos os recursos. Então, esses recursos aqui são os recursos que vamos utilizar, que vai nos ser servido enquanto estivermos operando em modo de desenvolvimento. Aqui a gente tem esse devmod on. Então esse devmod on vai nos permitir compilar a aplicação toda vez que tiver uma mudança. Então eu vou pegar isso e vou copiar aqui, quer dizer, vou arrastar até a barra de ferramentas, a barra de favoritos do navegador. Então aqui na barra de favoritos eu adicionei e agora eu posso fazer compilação. Então se eu clico aqui, ó, já aparece a opção para compilar. Só que eu não vou compilar ainda, eu vou fazer uma alteração aqui. Então eu vou mudar, em vez de Olá Mundo, eu vou escrever GWT 2.8.0-beta 1. Então toda vez que você fizer uma alteração em seu código fonte cliente, em que são códigos que são traduzidos para JavaScript, você precisa compilar a aplicação. Por exemplo, perceba que aqui no terminal está vazio, não tem nada. Se eu fizer apenas atualização da página aqui, ó, não acontece nada, não está acontecendo nada. Ele está carregando aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Ó, carregou, mas não aconteceu nada. Então aqui no terminal, ó, também não mostra nada. Mas se eu compilar em vez de apenas atualizar, olha só o que vai acontecer. Vai compilar, vai mostrar que está compilando, e aqui no terminal, ó, temos a saída da compilação. Então a compilação ela foi completa. Então, e aqui está o GWT 2.8.0-beta 1. Bem, agora o que é que vamos fazer? Nós estamos executando em modo de desenvolvimento. Para encerrar, vamos fazer agora a compilação da aplicação. Para compilar, vamos precisar então criar a outra classe auxiliar, que eu vou chamar de test compiler.
Então perceba que essa classe compila é a classe que vive lá no pacote de desenvolvimento, aquele já gwtdev que adicionamos é onde vive essa classe aqui compiler, assim como a classe devmod. Ambas vivem no pacote lá dev do arquivo gwtdev.jar. Aqui em teste compiler nós vamos ter que passar o argumento. Eu vou passar esse argumento apenas para mostrar para você quais são os comandos que temos acesso. Então vamos executar para ver quais são os comandos que temos acesso. Então aqui nós vamos ter acesso aos comandos. Nesse caso aqui, na coluna da direita, temos acesso aos comandos, e na coluna da esquerda temos acesso aos comandos, e na da direita a descrição de cada comando. Então aqui nós temos uma quantidade de comandos, em que na verdade o que eu vou utilizar um desses aqui para a gente poder visualizar como é. Então eu vou utilizar o comando de otimização para otimizar para o valor que ele aceita, que é 0, e o 9, que é o máximo. Então 0 é nenhum e 9 é máximo, e no final você tem que informar o módulo, nome do módulo. Então, novamente, o comando que vamos utilizar é um comando de otimização, que é esse comando aqui que vamos utilizar. E por último, vamos informar o módulo que queremos executar. Então, o nosso módulo é teste.sample. Eu vou fazer a execução aqui. Perceba o seguinte, que enquanto nós estivermos fazendo a execução aqui, é preciso que, da mesma forma como no devmod, que na compilação, lá no classpath de run configuration dessa classe de teste compiler, é necessário que exista a adição da pasta lá de src nas entradas de usuário. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que vir aqui em run configuration, eu tenho que vir aqui em teste compiler, tenho que vir em classpath e nas entradas de usuário adicionar a pasta. Aqui eu não vou adicionar. Por quê? Porque eu vou mostrar para você que vai gerar um erro. Então eu vou executar. Deixa eu só mudar aqui que eu não passei. Eu passei o comando, mas não passei o valor. Então aqui agora sim, vamos. Pronto, ele vai tentar compilar e vai perceber que não vai conseguir porque vai dar erro. Então deu erro por causa disso. Então toda vez que você visualizar esse erro aqui, é porque você esqueceu de colocar algum código fonte no classpath da aplicação, porque ele precisa do código fonte para poder ter acesso ao código, ao ponto Java, e assim poder fazer a compilação para JavaScript. Então vamos fazer isso nesse exato momento. Então da mesma forma que a gente fez com o run test, vamos fazer com o test compiler, em que eu vou chegar nas entradas de usuário, vou vir Advanced, add folder, vou navegar até a pasta src e vou adicionar essa pasta. Em seguida eu posso executar. Então ele vai fazer a compilação. Enquanto ele faz a compilação, vamos criar o nosso arquivo index.jsp, que é o arquivo em que vai viver a aplicação de fato, a aplicação compilada.
Então aqui nesse caso, esse diretório aqui, where, ele vai ser, esse diretório where é o diretório em que vai ser feito deploy para o servidor no final das contas. Então vamos imaginar que o contexto dessa aplicação seja o contexto raiz. Então a procura aqui no SRC vai começar a partir do contexto raiz, então portal.nocache.js. Então ele vai pegar esse arquivo aqui, e esse arquivo, diferente da versão de DevMod, se eu abro esse arquivo, você vai perceber agora que ele vai estar compilado. O outro não estava, mas esse está. Olha só a diferença. Aqui ele compilou e ofuscou o código. Nesse caso, esse código ofuscado, o objetivo dele é o de diminuir o tamanho do arquivo. Então o arquivo JS ele fica menor a partir do momento em que ele diminui, ofuscando o código. Então o método que se chamava, sei lá, o método sei lá das quantas, e esse método passa a se chamar apenas A, você já teve uma diminuição aí. Então essa diminuição permite que o tamanho do arquivo fique menor. Além disso, nós temos também a questão de ofuscação do próprio código, que permite que seja mais difícil de uma pessoa ler o seu código. Então, se você não quer que alguém tenha acesso ao seu código, que seja mais difícil ela entender o que é que você está fazendo, então a ofuscação permite que você tenha isso. Então, aqui na index.jsp nós adicionamos essa linha e agora vamos executar. Eu vou chegar aqui e vou acessar a porta 8888, e como a página é o index.jsp, o index ela não precisa informar, implicitamente ele já vai saber que tem que acessar essa página. Então aqui está a página aqui com o título teste e a aplicação que foi compilada com o nome GWT 2.8.0-beta1, que foi o código que compilamos, que é o código que está aqui na classe de start.